Livro de Gênesis, o primeiro livro, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Pai amado, a tua palavra, ela é ungida, ela já possui tudo aquilo para qual ela foi reservada. As suas escrituras foram guardadas e preservadas. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração possa estar em humildade, prontos para receber, seja a edificação, seja a correção, seja a admoestação. Nós queremos que o Senhor fale conosco o que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir. Que nessa noite cada um de nós possamos estar tomando para nós a tua palavra, não pensando em uma ou outra pessoa que deveria ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nosso crescimento, nossa edificação, possa ser derramado sem medida sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, nós, além da Dona Maria, né, o mundo perdeu um grande homem, uma figura digna de ser reconhecida como foi, como está sendo. Nelson Mandela só vai ser enterrado no dia 15, que é para poder dar tempo de todos os presidentes que assim se dispuseram a estar no sepultamento dele chegarem na África do Sul. E hoje eu li que a presidente Dilma, ela convidou todos os presidentes do Brasil vivos para que a acompanhem ao sepultamento, às cerimônias de sepultamento de Nelson Mandela. E eu confesso para os irmãos que, acompanhando as notícias, muitas vezes me emocionei mesmo de chegar às lágrimas, porque a história desse homem é uma história muito próxima à história de José. E toda vez que eu ouvia, eu me recordava da história de José. E eu falei: Senhor, isso está tão assim forte em mim, como a gente pode usar e ver a história de Nelson Mandela e trazer para nós, como cristãos? Nós devemos ter aquela disposição de perdoar, aquela abnegação. A gente vai lendo as coisas, né? Eu estava lendo essa semana que muitas escolas queriam colocar o nome de Mandela, ruas, praças, e ele
relutava de dizer, eu não quero meu nome nessas coisas. Eu não quero glórias, eu não quero honras. Eu quero a África do Sul livre do preconceito racial. Eu quero um mundo onde não haja diferenças, onde pessoas não sejam tratadas pela cor da sua pele, pela sua religião, pela sua ideologia, mas onde as pessoas sejam reconhecidas por serem humanos, por serem pessoas. Ele dizia, se uma pessoa não nasce odiando, ela aprende a odiar. E assim como se aprende a odiar, também pode se aprender a amar. E às vezes a gente olha uma história como a de José, talvez distante, né? Às vezes a gente pensa que é uma história distante. Aí a gente quer as comprovações científicas, as escavações arqueológicas para confirmar que José realmente existiu, que essa história foi real, que realmente uma pessoa pode perdoar. E só para refrescar a nossa memória e também para trazer para algumas pessoas que possam, porventura, não conhecer a história de José, o que aconteceu com José? O pai de José teve filhos com 2 esposas e com algumas empregadas dessas esposas, porque elas disputavam entre si. Ele amava Raquel, ele amava sua esposa. E ele queria ter um filho com Raquel, mas Raquel não engravidava. Então, como a irmã de Raquel, que era outra esposa de Jacó, tinha filho, Raquel ficava falando assim, olha, deita com a minha escrava, porque o filho dela vai ser como se fosse meu filho. E nisso, que inclusive não foi um costume bíblico, Deus não, em nenhum momento do Gênesis a gente vê Deus autorizando nem indicando que o homem poderia ou deveria ter várias esposas. Era um costume da época. E Jacó foi tendo um filho, 2, 3, 4. E lá pelo 11º filho, o 12º filho, nasce José. Perdão, 11º. E José, por ser aquele filho esperado, aquele filho da esposa dele, que ele amava, que ele queria que fosse a primeira, né? Vamos ler lá Gênesis, que a gente vai captar outras coisas que eu vou passar assim, senão a gente vai demorar muito. José ficou sendo tido como um filho preferido. Aquele filho do coração. E os irmãos observavam isso e ficaram enciumados, achando que o pai tinha um tratamento diferente com José. Fora esse tratamento diferente, José tinha sonhos. Sonhos mesmo, ele dormia e ele tinha uns sonhos estranhos, no mínimo. Nos sonhos dele, sempre os irmãos estavam prestando reverência a ele, sempre os irmãos estavam tendo ele como superior, e os irmãos ficavam zangados com aquilo, diziam que ele era fofoqueiro, que ele era mandado pelo pai para observar os irmãos, se os irmãos estavam fazendo o trabalho deles direito, e começou a se criar aquele ambiente familiar, assim, de ciúme. Mas José não se preocupava, porque ele sabia que tinha sempre a proteção do pai. E numa oportunidade, na primeira oportunidade que os irmãos tiveram, eles se livraram de José. Inclusive, eles queriam matar José. Mas Rúben, o irmão mais velho, falou, não vamos lançar a mão de matar o nosso irmão. A gente joga ele num buraco, vende ele, faz qualquer coisa, mas não vamos matar. E assim fizeram, mataram boi, levaram as vestes de José para o pai. Jacó chorou muito, perdi meu filho. E José foi parar na cadeia, numa prisão, porque após ser vendido, ele foi acusado de ter molestado lá a mulher do patrão dele. Eu estou correndo, tá, gente? Porque se quiser saber detalhes, vai ler
ou então que tivesse assistido José do Egito, né? na televisão. E José, ali na cadeia, durante o tempo que ele ficou na cadeia, ele foi exaltado. Por ele ser vamos dizer assim, um prisioneiro com bom comportamento, ele começou a ser chamado pelos carcereiros para ter um tratamento especial também. Aí, o que vai se dizer disso, né? Quando Deus tem uma marca para uma pessoa, né? Quando no coração há um quebrantamento. Eu acho que isso nós precisamos pedir diariamente a Deus, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração disposto a fazer, a cumprir, a fazer a vontade do Senhor. E depois José revelou os sonhos do faraó e de escravo e de prisioneiro José veio a ser o segundo homem, o segundo comandante na nação que naquela época era a nação mais rica e poderosa. É como se hoje a gente, né, tudo que a gente fala assim, nos Estados Unidos tem o melhor médico, é como se fosse hoje assim, essa imagem que a gente tem da América era o Egito. E aí quando houve uma grande fome predita por Deus, e José tinha falado com o faraó, vai vir uma grande fome, e o faraó falou, então nós vamos guardar víveres, vamos guardar alimentos. E em toda aquela terra teve fome, e todas as pessoas tiveram que ir ao Egito para poder se abastecer, e ali entre todas essas pessoas vieram os irmãos de José, porque estavam passando fome. E quando José recebe os irmãos, também não é imediato. Quem conhece a história sabe que eu estou pulando bastante coisa, né? Ele recebe dessa forma que a gente leu aqui. E só para fazer uma comparação também, essa semana eu vi um pastor postou assim na internet várias qualificações de Nelson Mandela. E num dos comentários uma pessoa começou a falar, que absurdo! Mandela não foi assim herói. Ele se levantou contra a nação, ele jogou bomba, ele não sei o que lá. E eu fui olhar, ver a história de Mandela. E realmente, enquanto novo, antes de ter maturidade, Nelson Mandela ele tentou conquistar o objetivo dele, o objetivo que eu creio que tenha sido Deus que colocou no coração dele, de forma imatura, de forma agressiva. A primeira história de Mandela, o primeiro tempo de Mandela, não foi de um homem pacífico, não foi de uma pessoa submissa às autoridades. O que mudou Nelson Mandela foi a cadeia. Na cadeia ele começou a ter contato com os carcereiros, que eram os algozes dele, né, os inimigos dele, e ali ele começou a ter maturidade para entender que gente é gente. A gente pode até ter diferenças ideológicas, mas a nossa luta não pode ser pessoal contra pessoas, contra nossos irmãos, contra nossos amigos, contra nossos parentes. A nossa luta não pode ser essa. Da mesma forma como a cadeia alterou José, alterou o temperamento de José, porque José devia ser metidinho mesmo. Eu sou o preferidinho do papai. Da mesma forma que muitas vezes, amados, nós passamos por cadeias que podem não ser físicas. A gente pode não ter sido... A polícia não bateu na nossa casa, a gente não foi colocado atrás de grades. Mas as situações de crise na nossa vida, elas precisam nos alterar. Elas precisam fazer a nossa vida mudar.
a exemplo de José, a exemplo de Mandela, a exemplo de Jesus, sobretudo. Porque esse sim é o herói dos heróis. Esse sim é digno de ser cultuado, adorado, idolatrado, reconhecido, reverenciado. O Espírito de Deus que estava em Jesus estava em José. O Espírito de Deus que estava em Jesus estava em Mandela. O Espírito de Deus que estava em Jesus está na sua vida, na minha vida. E nós precisamos olhar para as nossas cadeias. Nós precisamos olhar para o que tem nos aprisionado. Olhar para os nossos conflitos. Muitas vezes, queridos, conflitos familiares. Esse ano, fim de ano a gente vai avaliando, né? Esse ano, eu tenho o privilégio de conhecer a intimidade de todos vocês. E é uma responsabilidade também. E como Satanás esse ano lutou contra famílias. Como Satanás esse ano quis causar conflitos familiares. Eu passei por um conflito familiar no mês de julho para agosto, que eu nunca pensei na minha vida. Minha família é muito unida, eu sou muito unida com as minhas irmãs. E eu passei por um conflito terrível, que foi para a destruição da minha família hoje. E eu com razão, e eu não agi como José. Não agi como José. Até porque na semana passada eu fiz uma pequena enquete, né? Antes da escola dominical, e perguntei como você acha que deve agir uma pessoa que foi ofendida. E, de fato, está aqui a resposta. José não correu atrás. Só para vocês terem uma ideia de que José não era nenhum santinho, em Gênesis 41, versículos 51 e 52, José, depois que veio a ser governador no Egito, ele casou-se com a filha de um eu queria ver o nome aqui, com a filha de um sacerdote egípcio, com a filha de um sacerdote de Satanás. Ele casou. Daí já dá uma demonstração que José falou assim: eu não quero mais saber de Deus. Deus não me guardou. Deus não me livrou dessa situação que eu estou vivendo. Deus não me esquivou disso. Eu não quero mais saber de Deus. E Deus é tão maravilhoso que a gente faz esses desabafos com Ele e Ele não nos abandona. Ele casou com aquela mulher, verso 50. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Sacerdote de Satanás, sacerdote de um Deus que não era o Deus, o grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele teve um primeiro filho e deu o nome dele, verso 51 do capítulo 41, Manassés. Sabe o que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu pai. Um pequeno nome estava dizendo assim: eu não quero mais saber da minha família. Deus me deu um filho, agora eu vou começar uma história nova.
Eu não quero mais olhar para trás. Aqueles malvados. Aquelas pessoas que me venderam, que me injustiçaram. Nem meu pai nunca me procurou. Eu quero esquecer. É forte. Você todo dia chamar o seu filho e saber que o nome dele significa: eu não quero mais saber da minha família. Aí ele teve o segundo filho. E o segundo filho a gente já vê que o coração de José já está sendo mais ou menos quebrantado, porque ele fala: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim quer dizer, Deus me honrou. Deus me honrou aonde o homem quis me destruir. Queridos e queridas, olhe agora para aquilo que tem te afligido. Sobretudo nessa noite, eu quero pedir aos irmãos que não deixe que o ressentimento, a mágoa venha a destruir a sua família. Porque família é um projeto de Deus. Parece uma frase feita, né? Parece um clichê. Família é projeto de Deus. É sim. Por que Deus deu o casal como o maior exemplo entre a igreja e o noivo? Porque Deus quer que dê tudo certo entre o casal. Gente, isso é muito profundo. A identificação de Cristo com a noiva. Eu fiz a cirurgia, passei pela anestesia. E a anestesia mexe um pouco. E também, por ser a minha cirurgia ter sido num local de onde tem muito mexe com hormônio, né? No dia seguinte da cirurgia, depois que eu tive esse conflito familiar, eu tive que pedir até uma ajuda profissional. Eu estou tendo tratamento com uma terapeuta. E mexe também muito com a gente, essa coisa de mexer com terapia, mexe com coisas assim que a gente vai empurrando com a barriga, né? Ela fala assim, ela usa um termo, fala assim, a gente vai entubando. Só que aquela anestesia e o mexer com as questões hormonais me deixou a flor da pele. E de madrugada veio toda a situação na minha mente e vieram coisas que eu poderia pegar a pessoa e lançar em rosto e dizer isso, isso, isso e aquilo. E eu fiquei muito zangada de madrugada, zangada. Eu fui dormir aborrecida. Já era 4 e pouca da manhã. Aí no dia seguinte, a gente sentado na sala, e eu comecei a falar com meu marido, né? Isso, é aquilo, e ele quietinho. E eu, é isso, é aquilo outro. Eu vou fazer isso, vou reunir todo mundo, e vou lançar na cara, e que não sei o quê. E ele quieto. E eu chorando muito. Molhada de tanto chorar. E ele quietinho, levantou, foi para beber a água. Eu falei, ele não está nem me dando bola. Peguei o computador e fui olhar no Facebook. Quem tem Facebook aqui sabe que você pode abrir em qualquer coisa. A hora que você abre, pode ter qualquer coisa. E quando eu abri, tinha uma pecinha, uma esquete, e falava sobre perdão. Aí que eu chorava mesmo. Falei, Senhor, que vergonha, que direito que eu tenho. Que direito que eu tenho. E eu vou dizer, quando a fé nos falta e quando a situação ela é muito forte, a gente esquece de Jesus, a gente diz Manassés. A gente diz, eu não quero mais pensar. Deixa de lado.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele chama a gente para a realidade. Quando Nelson Mandela foi libertado, quando tiraram ele da cadeia, ele não disse Manassés. E talvez, meu amado, você, a sua atitude de perdão e de reconciliação não vai ecoar mundialmente. Talvez presidentes não venham no seu enterro, mas espiritualmente vai ter um eco, vai destruir demônios, vai edificar vidas. Tem uma história que diz que um missionário passou 30, 40 anos no campo, e um dia, quando ele se aposentou, ele voltou para casa, pegou um navio, e quando chegou no cais, tinha uma festa, banda, o hino nacional sendo cantado, né? E dentro do navio dele estava o presidente da República voltando de uma viagem. E ele olhou e falou assim: Senhor, 40 anos dedicado no seu serviço, perdi filho no campo, perdi esposa no campo, gastei minha vida, minha saúde, e não tem nenhuma pessoa me aguardando no cais. Mas para o presidente tem uma banda e uma multidão. E o Espírito Santo falou para ele: filho, quando você voltar para a sua verdadeira casa, vai haver uma multidão em festa. Talvez a nossa história seja uma pequena história, e a gente pensa que não vai ecoar, mas ecoa, queridos. Quando o mundo vê a igreja de Cristo se perdoando, se amando, madura, não egoísta, porque a falta de perdão não deixa de ser uma coisa egoísta. Eu quero ser valorizado, eu quero ser contemplado, eu quero ser honrado. Jesus não foi assim. Uma vez um pastor falou isso pra gente, a gente estava numa luta tão grande, nosso casamento quase acabando, e ele falou assim: pastor, pense que a antessala do trono de José foi a cadeia. A antessala do trono de Jesus foi a cruz. A antessala da honra de Madiba foi a prisão. Longe da esposa, longe dos filhos. Era um homem comum. Se você for olhar a biografia dele, você vai ficar espantada, porque tem uma porção de coisa reprovável. A única biografia que a gente pode ler de cabo a rabo e não vai ter nada reprovável é a de Jesus. E às vezes a gente fala assim: mas eu não sou perfeito mesmo, então vamos bagunçar tudo. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor nessa noite é perdão. A palavra do Senhor é perdão. Em julho, agosto, quando eu passei por essa situação familiar, e eu fui orar, e a minha psicóloga é crente, é a doutora Senira, que vem pregar aqui domingo que vem, orando comigo, e o Senhor falou assim: fica quieta, não fala nada. Aí quando aconteceu essa catarse aí comigo, né, dessa história depois da cirurgia, eu falei: Senira, aí ela falou: você vai fazer o que agora? Agora vai querer entrar no estreito de Jeová? Ela falando comigo. E o Senhor continuou falando para mim: fica quieta.
E hoje, quando eu li essa palavra aqui, o Senhor falou: José não correu atrás, veio. Você imagina que José podia ter matado todos os irmãos dele. Se não fosse mandando os soldados matarem os irmãos, ele podia falar assim: não vou vender comida para vocês. Eles iam morrer de fome. Quando que eu sei que eu perdoei? Foi a minha enquete de domingo passado, né? Que eu falei com algumas pessoas. Quando está na minha mão o poder de me vingar e eu digo: não quero, eu vou abençoar. Em vez de fechar meu punho, eu vou abrir a minha mão. Eu não sei, queridos, o que Deus está falando no seu coração nessa noite. Mas eu sei que a palavra de Deus diz assim: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas um coração orgulhoso e endurecido, Ele resiste. Glória a Deus.